gente, bem-vindos para mais um vídeo do canal. E esse é o primeiro vídeo na nossa casa nova. Inclusive, eu estou aqui no quartinho que vai ser da Nathalie, no quartinho que já é da Nathalie. A gente se mudou tem menos de uma semana, então tá cheio de caixa. A única coisa que tem aqui nesse quarto é o bercinho dela que chegou hoje, gente. Ai, gente, que felicidade. E esse é o primeiro vídeo do diário de gravidez. Pra quem não sabe, eu contei no meu penúltimo vídeo que eu tô grávida de 6 meses, na verdade. Só que eu demorei um pouquinho pra contar aqui no canal no YouTube. Lá no meu Instagram, nos meus destaques, tem mais em tempo real, todas as coisas que vem vindo na cabeça e tal. Então, se você quiser ir lá, meu Instagram é @LopesSLelê. Mas eu vou deixar aqui tudo registrado também, já anotei tudo e tal. Então, os vídeos do diário de gravidez estão vindo, estão chegando. E eu tô muito feliz de começar essa etapa aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês gostem de acompanhar, porque eu tô muito feliz de dividir isso tudo. E com o primeiro episódio do diário de gravidez, tinha que começar do começo, obviamente. Então eu vim contar pra vocês como que eu descobri, quais foram os primeiros sintomas que me fizeram perceber, quais foram os primeiros sentimentos que eu tive antes de falar do primeiro trimestre, enjoo e etc, se eu tive, se eu não tive, desejo. Eu quero começar falando do começo, da história toda e tudo. Então, o que que me fez desconfiar, como que foi a nossa reação, qual que foram os meus primeiros sentimentos. E eu gosto de sinceridade, de realidade. Então eu vou ser o mais transparente possível com vocês sobre tudo, sobre cada etapa, falar coisas que eu não fazia ideia sobre gravidez, e quando eu senti eu fiquei assim... Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque vão vir muitos vídeos sobre gravidez, sobre casa nova, tem muita coisa chegando aí, sobre vida de casada, como é que é ter filho, casar nos Estados Unidos e etc. Então tem muito conteúdo pra vir, eu tô muito animada. E vamos começar. Quando eu deixei uma caixinha de perguntar no Instagram sobre gravidez, a pergunta que mais me fizeram foi: como você descobriu que estava grávida? Como vocês descobriram a gravidez? Então vamos começar a história. Pra começar, o primeiro sintoma que eu tive da gravidez foi cólica. 8 dias antes da minha menstruação descer, do dia que ela deveria descer, eu comecei a sentir cólica. Só que eu sempre tive cólica na minha vida inteira, eu sempre tive muito problema com cólica. Só que essa cólica tava diferente, porque eu não sentia ela constantemente, eu só sentia ela quando eu me mexia. Eu tava com Covid na casa da minha sogra, em isolamento social, então eu tava passando muito tempo deitada, e quando eu levantava pra ir no banheiro, qualquer coisinha assim, eu sentia uma cólica, que era uma cólica forte, assim, não insuportável, mas era uma cólica forte. E aí, quando eu deitava, ela passava depois de uns 2 minutos. E sempre que eu levantava ou me mexia, fazia um movimento brusco, eu sentia essa cólica e quando eu deitava, passava. Aí eu falei pro Eric que era uma cólica diferente e tinha começado 8 dias antes da minha menstruação, de onde ela deveria descer. Então eu fiquei assim, a gente achou meio estranho, porque eu normalmente tinha cólica antes da minha menstruação, antes, durante e depois, às vezes. Mas normalmente começava, tipo assim, uns 3 dias, nunca começou 8 dias antes. Então a gente já começou assim, criou um alarmezinho assim, sabe? Tipo assim, será? Só que esse alarme que eu falei, na verdade, assim, a gente fez piada, a gente ficou meio assim, mas não tinha nenhum motivo até aí muito forte. Era só uma coisa que tava diferente. E aí eu tomei vários remédios pra cólica, inclusive eu tomei ibuprofeno, que é contraindicado pra grávida. Grávida não pode tomar ibuprofeno. Eu tomei assim, eu tomava e não passava, então eu tomava, tipo assim, uns 3 por dia. Deus protege na ignorância, gente. Ele protege na ignorância. E aí eu acho que depois de uns 3 dias tomando e não melhorando, eu parei de tomar, porque eu também comecei a achar estranho. Falei, olha, já que tem algum risco de ter gravidez, eu não vou mais tomar o ibuprofeno, porque não está melhorando. Essa cólica é estranha, bem antecipada da minha menstruação, e não melhora com o ibuprofeno, que normalmente me ajuda muito. Então eu fiquei assim, não vou mais tomar. Então eu parei de tomar e fiquei sem tomar. E nesse meio tempo eu marquei uma ginecologista, porque tinha mais de um ano que eu tava aqui nos Estados Unidos, tem mais de um ano que eu estou aqui nos Estados Unidos, e tinha mais de um ano que eu não ia no ginecologista, então eu já estava pra marcar. Eu lembro que eu consegui marcar pra 10 dias depois que a minha menstruação viria. Então, quando a gente fosse no ginecologista, eu já saberia se minha menstruação tá atrasada, se não tá e tal. O que acontece? Eu tenho síndrome do ovário policístico, que é um problema hormonal e tal, no útero, e isso causa desregularização da minha menstruação, causa cólica, causa um monte de coisa. Eu tive que tomar anticoncepcional, assim, desde os meus 16 anos, e no meu último ano, antes da gravidez, eu tava tomando anticoncepcional sem pausa. Só que eu senti que eu não me dei muito bem com esse anticoncepcional, então ele acabou, tipo, em dezembro, no comecinho de dezembro, acho que dia 2 de dezembro, meu anticoncepcional acabou, porque eu trouxe pra 1 ano. E aí, essas cólicas eu achei que podia ser por causa do anticoncepcional, que tinha sido muito forte, alguma coisa assim. Então eu tava meio em dúvida do que poderia ser e tal. Então eu já tava pra ir no médico, eu queria ter certeza que não era nada do problema que eu tinha, etc. Enfim, então eu comecei 8 dias antes da minha menstruação a ter cólica, e 10 dias depois do dia da minha menstruação, eu iria ter o meu médico. Então nesse meio
meio tempo, foram acontecendo outras coisas. O segundo sintoma da gravidez que eu tive foi dor na coluna. Cara, as minhas costas doíam muito. E assim, de uma forma também diferente. Eu tenho problema na coluna, então eu já tive problema de crise na coluna e tal. Minha coluna tava doendo demais, assim, de uma forma absurda e de uma forma diferente que eu nunca tinha sentido antes. E eu tinha começado um trabalho novo no dia que minha menstruação deveria descer. E eu senti muita dor na coluna e tal, mas eu nem sabia que isso era sintoma de gravidez. Depois eu vi que tem muita gente que no começo sente essa dor na coluna, mas eu não sabia disso. Então eu achei que era porque antes eu tava trabalhando como babá, trabalhava como au pair, e eu não sentia muita dor na coluna durante a semana, mas durante o final de semana minha coluna doía muito. Eu percebia como o trabalho de babá acabava com a minha coluna. E eu só percebia isso quando eu relaxava. E aí eu tinha acabado meu au pair, eu fiquei 2 semanas, quase 3, sem trabalhar. E aí eu voltei a trabalhar e comecei a sentir muita dor na coluna. Eu achei o quê? Eu fiquei muito tempo parada, minha coluna desacostumou. E agora que eu voltei, meu corpo tá desacostumado, relaxei demais, tô sentindo muita dor na coluna. Mas não era. E aí chegou o dia da minha menstruação, a minha menstruação não desceu. E aí, nesse tempo, acho que com um dia atrás da minha menstruação, eu fui cozinhar um frango, tudo certo, normal. Acabei de comer, vomitei o frango inteiro. Eu não conseguia mais pensar em frango, não conseguia mais olhar pra frango. A gente ia no mercado, eu não conseguia olhar pra parte assim de frango, que ainda é um negócio. Minha menstruação já atrasada alguns dias, acho que no dia que eu vomitei foi um dia, só que no dia que a gente foi no mercado já tinha uns 3 dias que estava atrasada. E a gente dando desculpa, assim, a gente já tava meio assim, cara, tô achando que talvez, né, tenha um nenenzinho aí. Só que ao mesmo tempo, assim, a menstruação atrasada, eu sempre tive menstruação totalmente desregular. Já teve uma vez na minha vida que eu fiquei mais de um ano sem menstruar. Não é uma coisa incomum pra mim. Só que tinha o negócio do enjoo, mas aí a aversão a frango. Mas eu pensei, sei lá, é normal às vezes você vomita por causa de uma coisa e você não quer mais comer aquilo, você fica com nojo daquilo. Aí foi passando 3 dias, menstruação atrasada. E toda hora a cólica vinha, eu falava assim pro Eric, acho que minha menstruação tá descendo. E aí eu ia pro banheiro e falava, não. Aí passou 4 dias, 5, 6. Quando fez uma semana de menstruação atrasada, o Eric já sabia, ele já tinha certeza. E eu tava assim, não sei, pode ser, acredito que sim. Mas eu tinha um sentimento de que não. Aí ele foi na academia e voltou com 2 testes de gravidez pra mim. Aí eu fui lá, fui fazer e tal, 2 testes positivos. Na hora eu entrei em choque, porque assim, eu realmente não achei que eu tava. Eu sabia que eu tinha muitos sintomas. Hoje, olhando, eu falava assim, cara, tava meio na cara, né? Só que na época, sei lá, gente, não sei se eu fiquei em estado de negação, se eu fiquei em choque, mas na hora que eu vi lá positivo, eu fiquei assim, eu não acreditei. Aí eu fiz o outro, aí deu isso também, aí a gente ficou olhando, aí ele falou assim, eu preciso beber. Aí eu falei, eu também. Ele falou... Não. Eu mandei mensagem pras minhas amigas e é muito engraçado, porque nos áudios eu tô super calma. Eu mandei uma foto do exame de gravidez e falei assim, deu positivo. E minha melhor amiga falando assim, por que você está tão calma? Eu não acreditei, porque eu não conhecia a marca do teste de farmácia, era uma marca da própria farmácia. Então eu não confiei muito, eu falei, pode estar errada, 2 testes. Fiquei normal, fiquei nervosa e tudo, mas cheguei, fui trabalhar no dia seguinte, voltando do trabalho, passei na farmácia, comprei um outro, que aí era marca conhecida. Então eu comprei 2, comprei que vinha 2, porque eu pensei, se der negativo, eu vou fazer de novo, e se der positivo, eu já sei que tô grávida. Fiz o terceiro teste, não precisei nem fazer o segundo, já deu positivo assim de cara, e eu fiquei assim, tô grávida. Só que assim, pra mim, a gente já tinha feito 2 testes no dia anterior. Eu não tinha acreditado, só que ele tinha acreditado e ele achou que eu tinha comprado os 2 outros testes pra fazer piada. Então na hora que eu falei pra ele, eu tô grávida, o irmão dele tava esperando pra falar com ele, de telefone e tal. Não era sobre isso, mas enfim. Então na hora que eu falei, ele fez uma cara assim de nervoso e falou assim, vou ligar pro meu irmão. E saiu e ligou. Só que naquele momento, era o momento que tinha caído a ficha. Pra mim, foi quando eu descobri que eu estava grávida. Até aquele momento eu não tinha acreditado. Só que pra ele achou que era uma piada, que eu tava só fazendo graça. Eu falei, não, eu não ia gastar dinheiro com teste de gravidez pra fazer graça. E aí ele foi ligar pro irmão dele e eu me senti totalmente desamparada. Eu liguei pras minhas amigas chorando, desesperada, e falou, não, Eric não me deu apoio, não sei o quê. Aí depois falei com ele sobre, tipo, super chateada. Ele falou, cara, a gente já sabia. Eu falei, eu não sabia. E aí que ele entendeu que eu tinha entrado nesse processo assim de negação mesmo, que eu não tinha acreditado. Mas, enfim. E a primeira pergunta do vídeo está respondida. Como nós descobrimos e como foi a nossa reação. E aí, assim, eu vou trazer o Eric aqui pra falar sobre os sentimentos dele, etc. Pra gente contar juntos sobre os nossos sentimentos e tal. Então eu vou colocar uma caixinha de pergunta no meu Instagram hoje ou amanhã, pra vocês fazerem perguntas pra gente vir aqui gravar junto e falar sobre tudo isso, sobre tudo que vocês quiserem saber sobre gravidez. Então eu não vou falar muito sobre o nosso processo junto, eu vou falar sobre o que eu senti, os meus primeiros sentimentos, meus primeiros pensamentos, assim que eu descobri da gravidez. O primeiro sentimento foi surpresa total, assim, foi um susto. A gente não estava planejando e tudo. Então o primeiro foi surpresa, choque
que eu comecei a ficar desesperada e ao mesmo tempo fiquei triste porque não era o momento ideal pra gente. A gente tá junto agora tem um ano e um mês. Eu fiquei muito insegura, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo de atrapalhar o nosso relacionamento, de começar a ser muito estresse, porque a gravidez aconteceu de uma forma muito rápida, muito inesperada e muito fora do tempo certo do que a gente queria. Voltei aqui pra continuar o vídeo no dia seguinte, porque ontem meu celular deu um bug que eu não conseguia mais gravar vídeo. Botei a mesma blusa pra parecer assim que tá para ficar mais parecido, mas assim, vamos continuar o vídeo. Então eu tava falando ontem que eu fiquei muito preocupada com o nosso relacionamento e tal, fiquei com medo de tudo mudar, de acabar não dando certo por causa disso. Porque isso foi uma coisa, na verdade, que eu escutei quando eu falei que eu achava que eu estava grávida. Teve uma pessoa que me falou que não era o momento, que tem muito casal que separa por causa disso, que perde, né, que perde todo aquele amor, toda aquela coisa, que a gente tava vivendo um momento mágico, não sei o que. Então, na hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei muito pensativa sobre isso, eu fiquei com muito medo de estragar o nosso relacionamento. E na época eu também fiquei muito preocupada. Quem viu meu vídeo sobre as curiosidades de morar em Nova York, eu vou deixar aqui. Tem muitas pessoas doidas em Nova York, a gente tava morando em Nova York, agora a gente não tá mais. No momento que eu soube da gravidez, eu comecei a ficar com muito medo de sair na rua, porque tem muitas pessoas doidas lá, eu ficava com medo de alguém fazer alguma coisa com a minha barriga. Então era esse misto de preocupações, de medos, de desesperos, e ainda por cima eu comecei a me sentir muito culpada, porque eu não estava me sentindo completamente feliz sobre a gravidez, etc. Ser mãe sempre foi o meu maior sonho, e eu sempre achei que no momento que eu descobrisse, eu ia ficar muito feliz e amar a criança de uma hora pra outra, porque foi assim, quando a minha irmã me contou que ela tava grávida, eu amei minha sobrinha assim, no mesmo momento, sabe? Já foi o amor, já apareceu naquele momento. E quando isso não aconteceu, tipo, eu não me senti dessa forma, eu comecei a me sentir muito mal, comecei a me sentir culpada, fiquei me achando uma mãe ruim e achando que a Nathalie poderia sentir isso de alguma forma, sentir que eu não estava completamente feliz. E não só assim, dela se sentir rejeitada, mas também de ela se sentir alguma coisa ruim do que eu estava sentindo, sabe? Alguma tristeza, algum medo dentro de mim. E eu comecei a me cobrar muito. E no dia que eu tava conversando com o Eric sobre isso, que eu tava falando pra ele como eu tava me sentindo, foi quando veio um estalo. Na verdade, eu já amava. Eu tava tão preocupada de acontecer alguma coisa com ela, eu tava tão preocupada de sair na rua e algo acontecer com a gente. Eu queria ter certeza de que ela tava protegida, porque já não era só eu ali, era uma coisinha dentro de mim tão desprotegida, que eu fiquei com muito medo e ao mesmo tempo eu não queria que ela sentisse nada de ruim. E eu percebi que isso já era amor, que eu já amava ela. Só que são coisas diferentes, sabe? Eu tinha minhas razões pra ficar preocupada, pra ficar triste, que eram razões justas, eram, né, coisas que fazem sentido. Eu entendi que eu amava sim ela, que eu já amava desde o momento que eu soube que essa minha preocupação toda era, que essa cobrança toda que eu estava sentindo já era um amor. E esse processo, assim, durou bem pouquinho, porque eu lembro que eu contei pra minha família 2 semanas depois de saber que eu estava grávida. E nesse momento eu já tava muito feliz, eu já tava muito realizada. E na época a gente tava pensando se a gente contar pra nossa família ou não, antes das 12 semanas, porque as 12 semanas são as semanas mais sensíveis, que tem risco de ter espontâneo e tal. Então eu tava com muito medo de acontecer alguma coisa, a gente tava com muito medo de acontecer alguma coisa, nossa família ficar feliz e tal, e aí aconteceu uma coisa ruim. Então eu tava pensando se eu contava, só que ao mesmo tempo eu me sentia muito mal de não estar compartilhando com a minha família sobre isso, porque era uma coisa muito importante, era uma coisa que eu sempre sonhei. Então eu queria muito que a minha família estivesse por dentro, eu estava muito feliz já com a notícia, eu já tava muito empolgada, então eu queria compartilhar com a minha família e isso tava me fazendo muito mal, tipo, eles não saberem. Eu ligava pra eles e eu queria contar e eu não podia. E aí a gente decidiu contar para nossos pais. Foi um alívio, foi tirar um peso das costas. E a gente só contou pros nossos pais e irmãos, porque o resto, assim, eu fiquei com muito medo realmente de acontecer alguma coisa com a Nathalie. Eu queria que o menor número de pessoas soubesse para que fosse menos dolorido para conversar sobre isso depois, sabe? Tendo que reviver um momento que seria muito ruim para mim. E isso foi um medo, assim, que eu tive muito no começo da gravidez. Não só no começo, eu ainda tenho. Então, na verdade, todas as fases elas vêm com medo, mas eu acho que nesse comecinho era o medo de até chegar nas 12 semanas, que eu vou falar mais sobre o primeiro trimestre e tal num próximo vídeo. E eu vou parar por aqui porque esse vídeo é realmente só pra falar sobre os primeiros sentimentos, que foram esses e tal. Eu não quero me alongar porque eu quero separar certinho o que eu falo em cada vídeo. E como esse é só como eu descobri meus primeiros sentimentos e tal. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando dessa nova fase. Eu tô muito animada de compartilhar tudo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E o meu Instagram, falando de novo, é @LopesSLele. Então vai lá me seguir pra você ficar mais em tempo real, inteirado de tudo que tá acontecendo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.